E aí, Nação Jovem, começamos o nosso projeto hoje, tema do mês, que vocês pediram para mim. Eu estou aberto aí para você depois mandar perguntas, sugestões, críticas não, pelo amor de Deus. Vamos só elogiar a gente, tá bom? Começando pro mês de março, eu escolhi um tema muito legal. Eu estou correndo atrás do vento? Que isso, pastor André? Você ficou doido? O que você está falando? Então é o seguinte, Salomão escreveu 3 livros. O primeiro livro que ele escreveu um livro para uma mulher que ele estava apaixonado, Cantares de Salomão. Não vou falar dele não, porque talvez você ainda está solteiro aí, não está na hora de você ler esse livro não. Depois ele escreveu Provérbios junto com um bando de nerd aí, de sábios, e ele então falou sobre coisas que eu preciso praticar, princípios que eu preciso ter na minha vida. Mas aí chegou um dia que ele escreveu um livro chamado Eclesiastes. Eu vou ler aqui no celular, mas também estou com a Bíblia aqui na mão, porque a Bíblia é boa que ela não acaba a bateria, né não, turma? E aí então, ele começou a falar sobre o tempo e sobre a vida. E ele chegou a algumas conclusões, que às vezes a gente está correndo atrás do vento, que a gente está tentando decidir as coisas com as nossas mãos, com as nossas forças. E hoje, nesse primeiro estudo, eu vou basear em capítulo 3, verso 1. Vou começar a ler, que você já conhece esse texto, e às vezes você já leu tanto esse texto que você nem mais presta atenção nesse texto. E eu quero ler e quero que você entenda uma coisa. Começa falando o seguinte, capítulo 3, verso 1 a 8. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher, ou arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar o tempo e de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Primeira coisa que eu aprendi na minha vida sobre o tempo. O tempo não volta. Tudo que você faz hoje determina o seu futuro. Tem um provérbio chinês que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, tem 3 coisas na vida que não voltam. A flecha lançada, a palavra liberada e a oportunidade perdida. Então hoje eu quero que você reflita sobre isso. Cara, o que você está fazendo no seu tempo? Quais são suas escolhas? Por onde você está andando? Você está perto do abismo? Com quem que você está andando? Você tem feito diferença na vida de alguém? Se você é um jovem cristão, fera, anda com Jesus, Jesus tem falado com você, o seu coração é integralmente de Jesus? Então eu estabeleci 3 princípios para a gente refletir hoje nesse primeiro estudo. Primeira coisa, para tudo, ele começa a falar, para tudo há uma ocasião debaixo do céu. Então, cara, a sua vida, as suas escolhas hoje vão determinar o seu futuro. Talvez você está se relacionando, você é uma menina que está namorando com um cara. Você é um cara que está namorando com a menina. Está na hora de avaliar, namoro foi feito para ver se a gente vai casar ou para ver se vamos terminar essa bagunça aí. Por quê? Porque depois que casa, é complicado, não tem jeito de voltar ao tempo. O mundo fala, não deu certo, termina, porque o mundo tudo é descartável, tudo é volátil. Mas para nós que somos cristãos, não. Para nós precisamos decidir. E a decisão nossa vai determinar o caminho. Primeira coisa, há uma ocasião para tudo debaixo do céu. Quais têm sido as suas escolhas? O que você tem feito? O que você tem determinado na sua vida? Você está aí em casa, parado, esperando um anjo bater na porta e falar assim, e aí, velho, vim aqui te dar a bênção? Ou você está agarrado aí, buscando o teu futuro, indo atrás dos seus propósitos? Você está olhando aquela menina na igreja e está esperando um dia ela olhar para você, ou o amigo do vizinho da rua de baixo falar com ela que você está apaixonado. Não, amigão, vai lá e fala assim, irmã de Jesus, eu queria tanto orar com você. O máximo que ela vai falar é, não, vaza da minha vida. Não tem problema não, aí você vai para casa, chora 3 dias, mas a vida continua, porque Deus tem uma pessoa para você. Primeira coisa, o tempo não volta. Segundo princípio que eu aprendo nesse texto, existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Eu comecei a refletir sobre esse texto. A vida é muito doida. Eu sempre fui cristão, então eu vivi todos os tempos da minha vida que eu chamo os momentos gospel. Eu fui um jovem solteiro gospel, eu fui um jovem namorado gospel, eu fui um jovem casado gospel, eu depois fui um pai jovem gospel, hoje eu sou pai de 2 filhas, uma já está entrando na adolescência gospel.
Então você tem que viver cada tempo. O que é isso, viver tempo? Pastor, eu estou entendendo, cara. O que você está falando? Cara, você é solteiro? É possível ser um solteiro cristão? Claro que é. Solteiro cristão vai jogar bola com a galera, se joga bola, sei lá o que você gosta de fazer, vai para o evangelismo. Cara, eu preguei muito, eu preguei no carnaval, eu preguei em festas, eu preguei de madrugada, a gente ia para o monte, a gente jogava bola, a gente fazia bagunça na rua, a gente tinha acampamentos. Isso é uma fase. Aí depois, um belo dia, eu conheci minha esposa. E aí eu passei a ter um namoro gospel, santo, né? Então o que é o namoro santo? Cara, o namoro nos padrões da Bíblia. A gente não tinha um relacionamento profundo carnal, a gente pegava na mão, a gente saía com a galera, a gente ia no cinema, a gente ia para o acampamento. Como é bom ter um acampamento com a namorada, é bom demais o acampamento da igreja, e você tá lá naquele, sabe aquele jantar de sábado à noite, o costela perdido, o jantar do rompe, sei lá o que você, jantar do profeta em busca de alguém, sei lá o que você fez dentro da sua igreja. Então, eu já estava com a minha namorada, e depois um dia nós decidimos casar, e foi bom demais. Não tinha dinheiro, aquele rala, a gente comia quinojo todo dia, conhece o quinojo, aquele macarrão instantâneo, e aí de repente não tinha dinheiro no dia, no outro também não tinha, mas a gente vivia, ninguém morreu. Aí um belo dia nasceu minha filha, aí tudo muda, eu já não podia talvez, ou melhor, não podia mesmo, ficar a noite inteira na rua, tinha um nenenzinho para cuidar, então você precisa viver a cada tempo. Coisas que eu fiz no passado eu não vou fazer mais hoje, mas eu vivi. E eu não me arrependo e curti pra caramba a minha vida. Eu quero que você pense nisso. Você está curtindo sua vida? Você está vivendo a sua juventude para o Senhor? Uma juventude sadia, top? Você tem feito diferença onde Jesus te colocou? Cara, quando eu entrei na faculdade, cara, eu abri culto, eu preguei, eu joguei bola no time da faculdade, a gente ia para congressos, para torneios. Meus amigos até hoje, nós somos amigos, nós temos grupo no Zap aqui, 20 anos que vamos fazer agora de formatura. E eu vivi intensamente isso. Entrei limpo na faculdade e saí limpo. E falei muito de Jesus lá. E arranjei muitos amigos, que até hoje são meus amigos. Então, guarda isso aí. Há tempo para cada propósito. Talvez você está no tempo hoje de estudar, de faculdade, de TCC. Inventaram esse negócio agora de chamar TCC. Na minha época tinha isso não. Na minha época, formou. Esses dias fui fazer um acampamento lá na igreja. Vamos para o acampamento. Ai, pastor, o TCC. Ai, pastor, o TCC. Eu pensei até que era um demônio. Tanto de TCC impedindo as pessoas de estarem lá no acampamento. Aí fui entender que era o trabalho de conclusão do curso e que a galera tem o tempo de investir, o tempo de estudar, o tempo de ajuntar dinheiro, o tempo de ter sonhos, o tempo de ter projetos. Então, guarda isso aí. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Terceiro princípio. Nem sempre nós vamos ganhar. Esse texto me ensina que tem dia da derrota. Aqui fala, há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de brigar, há tempo de paz. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de costurar e há tempo de rasgar. Nem sempre vamos ganhar. Vai ter o dia do 7-1 na sua vida também, cara. Vai ter o dia que vai tomar 7-1, não tem jeito. E isso, o que nós temos que fazer? Levantar a cabeça. Tem gente que para a vida porque perdeu. Você tem que aprender com os erros. O tempo que você perde, você tem que aprender. Uma vez eu fiz um evento, e o evento deu tudo errado, cara, deu prejuízo, não foi o tanto de gente que eu pensei, deu tudo errado. O que eu fiz? Vou fazer um outro evento, mas eu não vou usar a fórmula do primeiro evento, lá da igreja. Por quê? Porque se a fórmula do evento deu errado, eu tenho que mudar. Então as derrotas, elas têm que nos ensinar. Você tem que aprender a ouvir os mais velhos, ouvir seus pais, ouvir seus pastores. Você tem que aprender a entender esse tempo. E aprender as frustrações da vida servem para nos amadurecer. Então, terceiro princípio. Há tempo que vamos perder, mas há tempo que vamos ganhar. E eu comecei esse vídeo falando que era 3 princípios, e não é, são 5. Olha que coisa doida, não tem problema não, vai anotando aí, velho. Quarto ponto. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Como é que um jovem pode plantar e como é que um jovem pode colher? Já um cara vai para a igreja com a enxada e acha que eu estou falando da lavoura, não é isso não. Presta atenção. Existem momentos da vida que a gente vai plantando coisas e depois nós vamos colher. Por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, há 20 anos atrás, como professor, por 5 anos eu só plantei. E eu levava currículo, e eu pedia ajuda para amigo, e eu batia na porta, e eu tomei milhões de não. Não, de todo mundo. E aí, então, o que acontece? Um dia, eu estava dando uma aula e um cara entrou e me viu dar aula para ele fazer propaganda da escola dele. E ele falou o seguinte,
Cara, você é muito bom, vamos lá para minha escola. E aí, os 5 anos que eu plantei, eu comecei a colher. Existem momentos que nós plantamos. E eu acho que a maior semente que nós plantamos, cara, chama-se relacionamentos. Deixa de ser chato, deixa de ficar emburrado com as coisas. Você tem que ter amigos. Quem abre porta para nós são os amigos. E a última coisa, vamos lá, anota aí no seu bloquinho aí. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Você tem plantado sementes certas? Como é que está a sua vida com Deus? Você tem plantado na sua devocional lá no seu quarto? Você tem vivido paz? Sabe o que é paz, cara? Paz é viver de bem, sintonizado com Deus. Porque guerra nesse mundo nós vamos ter a vida inteira. Nós vamos ser perseguidos, não tem jeito. Então, a Bíblia diz que há tempo que nós precisamos plantar e viver em paz. Eu tenho algumas perguntinhas para você aí, ó. Presta atenção. 3 perguntinhas. Você tem aproveitado seu tempo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que você tem feito ou pode fazer para melhorar o seu tempo com Deus? Quanto tempo você tem tirado aí para Jesus? O que você pode fazer para melhorar? Terceira coisa. Aponte uma mudança que você pode fazer em relação aos seus amigos e à sua família. Vamos fechar um negócio aqui? 3 perguntinhas, tarefa de casa aí, ó. Vou olhar na agenda, aula que vem, carimbar a agenda, hein? Vamos lá. Para refletir. Primeiro, você tem aproveitado seu tempo, cara? Você acorda de manhã, tá tudo lá na agenda. Como é que você tem feito seu dia? Tem feito esporte, sua oração? Tem ido na célula? Tem ido no discipulado? Tem ligado pro seu pastor? Segunda pergunta. O que eu posso fazer para melhorar meu tempo com Deus? Minha devocional. Você é um cara disciplinado do seu tempo com Deus, leitura da palavra, oração? Terceiro, anota uma mudança que você vai fazer essa semana em relação aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus amigos. Uma mudança de relacionamento. Beleza? Essa é para casa e eu quero te pedir uma coisa. Assine o nosso canal aí, ó, Pastor André Torres. Clica lá e assine que você recebe a sinalização dos nossos vídeos.